Agora você ouve na Rádio Terra. Bate-papo com você. Com muita música, interação, novidades, informação e, claro, a sua participação. Bate-papo com você. Aqui você liga e fica. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. Aqui no programa Bate-papo com você. Eu, Petrônio Pereira de Souza, meu grande amigo Marcelo Almeida. Tudo bom, Marcelinho? Boa tarde, professor Petrônio. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. Iniciando mais um programa Bate-Papo com você. Aí são 16 horas e 2 minutos. Bom, ainda são 16 horas 1h54. Boa tarde a todos. Eu hoje queria mandar um grande abraço para o povo do Ceará e mandar um abração em especial para o Francildo, que está nos ouvindo. Francildo, daqui a pouco eu vou ligar de novo para saber se você continua ouvindo, que é para começar e parar logo não, viu? Não é, Marcelo? A gente vai estar monitorando isso daí, Francildo. Está em monitoramento aqui total. Bom, meus ouvintes, hoje nós conversaremos sobre nacionalização da educação. E temos um convidado especialíssimo. É o professor Roberto Prado, que assessora várias escolas no Brasil inteiro, escolas particulares. Fui diretor de alguns colégios em São Paulo de renome, não só em São Paulo do Brasil, né? Foi em Mato Grosso, na Bahia, São Paulo, se eu não me engano, no Paraná, depois ele conta, né? Mas convidamos porque o Roberto Prado entende bastante desta área e nós achamos que seria por conveniente convidarmos alguém que pudesse argumentar e bem a respeito desse assunto. Afinal de contas, eu particularmente sou a favor da federalização ou nacionalização da educação. Tenho alguns argumentos aqui que eu gostaria de fazer e o Roberto vai ser meu contraponto, né? Afinal de contas, ele entende bem mais dessa área do que eu. O fato de ser professor, eu sou professor universitário, mas o Roberto, ele entende bastante da área do fundamental e ensino médio, entende como ninguém. Então, eu fiz questão de convidá-lo para que a gente pudesse, então, bater esse papo com você a respeito dessa questão que é tão importante, a meu ver, a nosso ver aqui, para o Brasil. Então, boa tarde, Roberto. Boa tarde. Como é que andam as coisas? Agora, aqui dentro anda bem gostoso. Lá fora está um friozinho danado aqui em São Paulo, né? Para quem não é de São Paulo, hoje está bem frio aqui, uma umidade danada. Mas nós estamos aqui para tentar ajudar. Você falou que você é o contraponto. Eu não sei se eu sou contraponto, se eu sou o ponto, ou se eu sou só uma curva, não sou nem um ponto. Mas a gente quer discutir, ninguém aqui é dono da verdade, e contamos inclusive com a participação de todo mundo. Perfeito. Esperamos que alguns ouvintes também possam ligar para nós, que vai ser importante, que eles possam entrar em contato conosco pelo WhatsApp, 11 95076 8513, ou aqui na rádio 11 também, 4113 1244. O nosso e-mail é contato@batepapocomvocê.com.br. Se você quiser conversar conosco, seria importantíssimo, interessantíssimo, e para nós, não tenha dúvida, será um prazer. Também, professor, o pessoal pode interagir também através do Facebook, né? Facebook, Bate-Papo com você. Verdade, nós temos lá o nosso site e também o Facebook. Facebook é Bate-Papo com você, entra lá e converse conosco. Beleza? Beleza. Então vamos lá. O senador Cristóvão Buarque é um dos homens que mais tem comentado, discutido essa questão. Então, o senador Cristóvão Buarque, ele também criou um projeto de lei, né, que ainda não foi votado, né, e que ele discute a questão da nacionalização da educação. O senador, ele até citou uma coluna do jornalista Clóvis Rossi, que trata do relatório sobre o chamado capital humano, ou seja, inteligência, que foi tema de um estudo do Fórum Econômico Mundial, que mede o êxito dos países
em desenvolver e preparar a vida. Estudo entre 124 nações, o Brasil ficou em 78º lugar. E o que empurra o país para isso? Questiona Cláudio Rossi. Justamente o baixo empenho do país no preparo dos menores de 15 anos. E isso, diz ele, revela que o Brasil está deixando de ser o país do futuro. É que a 7ª ou 8ª economia do mundo, a nossa no caso, é apenas a 13ª latino-americana em matéria de tratamento digno de seu capital humano, perdendo para países como Chile, Uruguai, Argentina, Panamá, Costa Rica, México, Peru, Colômbia, El Salvador, Bolívia, Paraguai e Barbados. Acreditem se quiser. Para o senador Cristóvão, só há uma razão para isso. O Brasil, e não os governos. Aí tem um detalhezinho que depois eu quero discordar do senador. Mas o país não prioriza a educação. É o país sozinho, senador, não faz nada. Quem faz é governo, pelo amor de Deus, né? E o primeiro passo para reverter esse quadro, acrescentou o senador, seria federalizar o ensino médio. Perdão, de federalizar o ensino básico, com o governo federal adotando suas crianças, pois as prefeituras não têm como manter as escolas e nem como pagar o piso salarial dos professores. Por que não adotar escolas? Quando um banco quebra, o governo vai e o adota. Porque a gente adota banco para que não quebrem e não adota uma escola que já quebrou. Qual a moral disso? Qual a lógica disso? Não tem. Tem desprezo, tem não dar valor às coisas, mas não tem lógica nem ética o desprezo pela educação. Ele chama de burrice nacional. Eu só quero fazer um comentário aqui, quando o senador fala o Brasil e não o governo, os governos, mas o país não prioriza a educação. O senhor tem que ser muito gentil com os governos, porque o senhor é senador, mas pelo amor de Deus, né? Esse argumento não. O senhor é um homem capaz demais e que eu concordo plenamente com a PEC que o senador escreve, banca lá no Senado, mas não é necessidade de falar isso. O país não vive sem governo. Portanto, os governos, desde a fundação da República no Brasil, não tiveram a preocupação real com a educação brasileira. Nós tivemos na década de 1930 para frente, foi a tentativa de nacionalização da educação. Aliás, teve a nacionalização da educação. A educação brasileira ela era federal e depois é que ela foi tomando um outro corpo e foram decidindo que uma parte ficaria para o município, no caso o fundamental, e o ensino médio ficaria para os estados. E o grande problema que nós temos nessa divisão que ocorreu é que ambos parecem não dar conta, porque a educação de São Paulo é uma, do Piauí é outra, do Ceará é outra, do Rio Grande do Sul é outra e assim por diante. E aqui mesmo, ou em qualquer estado, entre a capital e algumas cidades, ou suas cidades, as diferenças são brutais do ponto de vista do ensino. Então, tem alguma coisa errada. E aí eu chamei o nosso querido amigo Roberto Prado, professor Roberto Prado, para que nós discutíssemos um pouco disso, porque eu falei, Roberto, eu acho que a nacionalização da educação, ela tem que haver porque tem me parece que é uma diferença na base dela, entre uma cidade, entre um estado, etc. Eu lembro que o Roberto falou para mim, não, Pedro, para pouco, não é bem isso, né? Tem a base, se não for semelhante, é igual, etc. E tal. Eu sei... Aliás, o dia que a gente concordar em tudo, tem alguma coisa errada. Mas tem uma coisa, Roberto, você já vai fazer o seu comentário, é que eu acho que as escolas particulares, elas são mais organizadas, né? E quando a gente trata da escola pública, aí eu acho que o bicho pega diferente. Mas vamos conversar, vamos bater um papo, eu vim aqui bater um papo com você. E eu também. Então nós estamos na mesma. Eu digo o seguinte, na verdade, ninguém discorda do ponto de partida. A educação não está bem e precisa melhorar.
E quando eu estou falando de educação, e durante todo esse programa, ao falar de educação, eu não estou falando nem de escola pública, nem de escola particular. Se você pegar lá o resultado do PISA, que é aquele exame feito pela OCDE, se você pega aqueles resultados, separa o resultado de escola pública de escola particular. E o resultado é que nenhuma das duas está muito bem. A escola pública até está pior, mas nenhuma das duas está bem. O Roberto, fala, quando você citar essas siglas, PISA, OCDE, você explica para os nossos ouvintes o que é? Sim. Foi bastante noticiado em todos os jornais, em todos os lugares. É um exame que é feito por... Atualmente são 72 países que estão fazendo esse exame. Eles fazem a cada 3 anos. São exames de português, matemática, ciência. Português não, língua materna, matemática e ciências. E baseado nesses resultados, eles colocam lá quem é que está bem e quem é que não está. Fazem um ranking de países, né? O Brasil está sempre nos últimos lugares. O teste, o nome do teste chama PISA. Quem faz o teste é a Organização dos Estados Europeus lá, que é a OCDE. É uma sigla danada. Eu não sou muito bom para sigla, não. Eu já decorei ela, não lembro o que é, mas é lá dos europeus. E aí, nós estamos mal. Então, o ponto de partida está certo. E ninguém vai discordar disso. Nós estamos mal, nós temos muito o que fazer com a educação, seja ela pública, seja ela particular. Ponto de partida, não tem discussão. Como a gente vai resolver isso? Algumas coisas que o senador está propondo, de certa forma, batem até com aquilo que já está sendo ou tentando ser feito pelo MEC. Não tem grandes diferenças. Parte do que ele está tentando colocar pode tirar um pouquinho do poder dos municípios e está provado em várias situações que quanto mais local é o poder, mais fácil é a população tomar conta e exigir que a coisa aconteça. Deixa eu só fazer uma adendo então, Roberto. É o seguinte, eu entendo quando você fala que quanto mais é local, mais fácil da população controlar. Na realidade é essa, é isso, não é? Isso. Só que é o seguinte, me parece que no Brasil isso não funciona muito bem, né? Porque ainda nós temos uma maneira de entender a educação que ela sempre vem de cima para baixo, ela não é discutida com a população. Se você pegar, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. A Suécia, você me desculpe, eu sempre faço, às vezes eu dou muito exemplo de fora. Bom, você, aliás, agora eu estou lembrando, você foi fazer um estudo, se eu não me engano, na Noruega ou no Canadá. Né? Então, na Suécia especificamente, eles chamam de a cidade de comuna, né? De comunidade. Uhum. E aí essas comunas, elas decidem, elas discutem profundamente o que querem fazer com a educação. Sim. É uma das melhores educações que existe no mundo. No Brasil, cada prefeito que entra na cidade, ele pensa uma coisa e ela não é discutida com a população. É aí que eu acho que talvez na cultura brasileira, é verdade o que você diz, comprovado, e não é só no Brasil, é no mundo todo, é comprovado isso que você está dizendo, que o melhor é que seja local, mas parece que a cultura brasileira não permite essa situação. Contraponto do contraponto. Isso. Com duas coisas. De fato, a nossa cultura é um pouco diferente. Mas essa cultura diferente ela não acontece só no município, ela acontece no país também. Mudam o ministro de educação do mesmo partido, mas mudou o ministro, muda toda a educação. É o mesmo problema de uma maneira aumentada. Esse é o ponto 1. Então, pode falar, mas depois eu quero falar do ponto 2. Fala. Ele não gosta muito que eu fale, mas eu brigo aqui, viu, gente? Não se assusta, não. Aí, segundo ponto é o seguinte. Independente até de uma questão só da política educacional e da possibilidade do povo controlar, se você pegar principalmente os pequenos municípios, município médio, município grande, já é uma outra realidade. Mas se você pegar os pequenos municípios e ver o que eles estão fazendo hoje na educação infantil, a grande maioria está se saindo muito melhor do que era antes. Por quê? Porque a população, a hora que não tem onde pôr o filho na escola, vai cobrar do prefeito na casa do prefeito. E cobrar na casa do presidente, do ministro da Educação, é um pouquinho mais difícil. Então,
nem que seja por isso, alguma coisa é um pouco melhor do que na questão da federalização, da nacionalização. Então, porque na realidade você fala, entendo essa dificuldade de falar com o ministro, mas eu vou continuar batendo na tecla aí da dificuldade que nós temos, porque a educação no Brasil ela é hierarquizada. Quando você fala do prefeito ficar mais próximo, eu concordo com você, gênero, número e grau, né? Faz tempo que eu não falo assim. Eu estou até espantado agora. Mas a questão é nós mudarmos a maneira da ação política no país. Porque nós estamos vivendo uma situação de precarização da educação, não sei se você há de concordar comigo, mas talvez jamais vista. Mesmo na época do Getúlio Vargas, quando ele começa a fazer essa nacionalização, até porque é um outro momento, a situação política adversa da de hoje, a população infinitamente menor. Então tem uma série de fatores que até favoreciam, ao invés de estadualizar e municipalizar, federalizar. Mas talvez seja, Roberto, se eu não me engano, o senador também fala nisso. Nós tentamos fazer um contato com ele para participar hoje, mas não vingou. É que há também uma questão de que podíamos juntar as três, né, instâncias. Isso. O federal, o estadual e o municipal. Eu queria aproveitar, professor, esse gancho aí seu. E como que hoje, Renato, está essa resposta... Roberto, desculpa, me perdoa. Roberto, como que está hoje essa questão da distribuição? O município fica com o quê? O estado com o quê? Né? A União com o quê? Acho que é interessante até para os próprios ouvintes. Perfeito, que não tem... claro, bem lembrado. Isso vem da Constituição. A Constituição estabeleceu, e portanto para derrubar isso vai ser meio complicado, porque como tudo aquilo que é da Constituição não é simples de mexer. Exatamente. E a Constituição diz o seguinte, aliás, são dois espaços muito distintos. Num espaço, nos capítulos iniciais, vai falar de como se divide a educação em si. Depois tem outros capítulos que vai ter o mesmo peso e a mesma importância, que vai dizer do dinheiro. Porque não adianta nada você dividir os trabalhos e não dar dinheiro para fazer a coisa. E talvez esse seja um dos problemas do que a gente está discutindo aqui. Mas vou voltar para a sua resposta. A Constituinte fala então o seguinte: é dever do município trabalhar com a educação infantil e com o ensino fundamental. É dever do Estado trabalhar com o ensino médio. É dever do governo federal trabalhar com o ensino superior. Vou traduzir um pouquinho para quem é mais antigo como eu. Nós estamos falando de creche, pré-primário, educação infantil, primário e ginásio, ou se primeiro grau, nós estamos falando disso tudo para o município. Ou seja, até os seus 13, 14 anos é com o município. Ensino médio, colegial, segundo grau, isso é com o Estado. E o ensino superior, faculdade, universidade, esse é com o ensino federal. Está lá na LDB, né? Está na LDB, mas porque está na Constituição. Quer dizer, ainda que não tivesse na LDB, teria que ser desse jeito, né? E talvez aí, Petronis... Está na LDB porque está na Constituição. Pois é, eles quiseram repetir, né? E talvez aí seja uma chave para a gente chegar num ponto em comum. Se a gente reparar no que o senador coloca como proposta, nós vamos ver que no fundo não é nacionalizar pura e simplesmente. Então tudo fica não fica tudo na mão. Exato. Então, e aí teria várias discussões que são possíveis fazer. 2 horas de programa é pouco. Eu já estou me convidando para os próximos 5 programas, porque daí, quem sabe, a gente chega até lá, até alguma coisa. Mas porque o que é interessante, nós temos que ver que o Pacto Federativo, e aí eu não estou nem falando de educação, o Pacto Federativo é alguma coisa que está todo mundo querendo rever. Não é só a questão de educação que está tendo problema para os municípios e para os estados. O governo federal tem pego um volume de recursos muito grande, deveria distribuir isso equanimamente para os municípios e para os governos, e não tem feito isso da maneira correta. Então falta um exemplo claro na educação,
o piso salarial do magistério, dos professores. Não tem acontecido em muitos estados, em muitos municípios. E o governo federal, todo bonzinho que ele é, estabeleceu um piso. Só que quem paga é a prefeitura e os estados. E não deu dinheiro para eles pagarem. Está tentando de algum jeito, mas ainda não tem dinheiro para que eles possam pagar. Essa questão, o Pacto Federativo poderia ajudar a resolver. Porque senão joga, eu entendo, claro, que ele joga no colo dos estados e municípios e parece que o município e o estado é que não querem pagar. Isso. E não é. Pois é. E é ótimo você dizer isso, Roberto, porque esclarece bastante os ouvintes, né? Porque tem uma questão que envolve aí o tema, que quando nós falamos de a federação também participar, ela já faz isso, por exemplo. Sim. Se você pegar a USP, ela é estadual, ela não é federal. Exato. A Unicamp é estadual, não é federal. Sim, isso. A Unesp é estadual, não é federal. O governo federal tem alguns cursos muito bons, Exatamente. tanto na área técnica quanto na área de segundo grau. Exatamente. E também tem, claro, tem as universidades federais. Então, já existe essa dupla mão no universo da universidade, né? Mas o que eu digo é que tem que ser um pouco mais do que isso ainda. Quer dizer, tem que haver... E o senador, uma das coisas que ele coloca é o seguinte: a formação do professor tem que ter uma mão mais pesada do governo federal. Concordo com essa ideia. Quer dizer, ele tem que estabelecer algumas possibilidades de você fazer um trabalho melhor. E para isso, o governo vai dar um plano comum. Como, aliás, o governo tem feito, e é a segunda coisa, o governo tem feito de uma maneira muito incipiente ainda, mas está prometendo para o meio do ano um plano de unificação curricular. Uma base comum. Eu tenho ainda como fazer especializações lá no campus. Mas uma base comum eu consigo colocar para todo o país. Ótimo, então existe alguma coisa que é feita a nível nacional. E eu acho que tem que continuar. Só um adendo aqui, Vamos lá. Roberto, que é o seguinte: o Aldo, me veio uma aluna minha, eu acho que é a Kátia, que ela mandou dizer que está ouvindo nosso programa. Eu quero mandar um beijo enorme para ela. Muito obrigado pela audiência, por estar nos ouvindo. Aliás, eu quero mandar um abraço para toda a turma aí, minhas alunas. Ela propõe aqui: boa tarde, professor Petrônio. É a Kátia, do Serviço Social. A Lazinha, porque todo mundo chama. Tá bom, Lazinha? Um beijo para você, viu? Muito obrigado. Tem a Maria do Carmo também, Maria... falou que estava ouvindo. Agora eu quero só ver. Ela tem que dizer para nós também: gostei do beijo. Gostei. E agora, Roberto, nós passamos um pouquinho aí, mas não tem problema. Vamos ouvir uma música e retornamos em seguida para continuar esse bate-papo com o Roberto Prado, que é o professor Roberto Prado, que dá assessoria para muitas escolas no Brasil, em São Paulo, e que tem um conhecimento bastante vasto na área que nós estamos discutindo hoje, que é a nacionalização da educação. E o bate-papo com você está ótimo, porque nós estamos discutindo de uma maneira brilhante aqui. O nível está alto, hein? Nós três aqui estamos segurando a onda, hein? O taco de golfe, daqui a pouco eu taco na cabeça de alguém aqui. Vamos lá? Boa tarde, são 16 horas e 32 minutos e você está ouvindo o programa Bate-Papo com você. Antes de nós continuarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui com o Roberto Prado, que estamos falando da nacionalização ou federalização, da educação, eu quero mandar um abraço carinhosíssimo para minha grande amiga, uma ouvinte assídua minha aqui, que é a Sueli Perucci. Sueli, um beijão para você, muito obrigado, viu você como sempre, muito carinhosa conosco. Terezinha Silva, um beijo para você, querida. Alicia Russo, também um beijão para você, muito obrigado por estar nos ouvindo. A Meg Vargas, também um grande abraço para você. Rima Jaru Shabu Arabi, também um grande abraço, diretora da UNA Portugal. A Nicélia Meirelles, Nicélia lá da Uninove, tudo bom, minha linda? Um beijo para você. Rosemary Sanches, também um grande abraço para você. O Ero Arte, também um forte abraço. E a Vera Machado, da Rede Globo, também
Um grande abraço para você, querida. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E o pessoal interagindo bastante com a gente, hein, professor? Pois é, Marcelo, você viu o negócio? Hoje tá... Abraço e beijo tem de monte aqui. Aqui não Pergunta, falta, participação, como é que é? Roberto, aqui não falta abraço e beijo, viu? Tô vendo. Lembrando a todos, professor, para interagir com a gente através do WhatsApp 11 9 5076 8513. 11 9 5076 8513. Ou através do nosso telefone fixo aqui do estúdio. 11 41 13 12 44. 11 41 13 12 44. E também através do Facebook, Bate-Papo com Você. Professor, estávamos conversando, eu, você, o professor Roberto, e estava falando, está faltando dinheiro para educação, como está distribuído isso daí? Em termos percentuais do PIB, como que é feita essa distribuição? Se está condizente com os outros países? Está faltando dinheiro? Ou é a má distribuição mesmo, professor Roberto? Má distribuição talvez não, mas o mau uso, muitas vezes. A gente desperdiça muito dinheiro. O Petrônio está querendo me derrubar, mas não faz mal que não me derruba, não. Ele tirou minha tela, mas eu pus de novo. Aí assim, nós temos, ao longo dos anos, a gente tem aumentado já. A gente ouve muito falar a história dos 10%, né? 10% do PIB. Então, 10% de tudo que o Brasil produz para ir para a educação. Poucos países fazem isso. E nem por isso os países vão mal. Se você pegar os países que vão em primeiro lugar no PISA, aquele exame internacional que a gente estava falando no início do programa, a maioria deles não chega dos 10%. Nós temos hoje uma aplicação de PIB maior do que vários dos países que estão muito bem colocados no PISA, no exame internacional. Nós aumentamos melhor, aumentamos bastante. A gente estava lá no ano 2000 com 4,7% do PIB em educação. Hoje, o último dado, que é do próprio site do INEP que eu estou pegando, em 2013, nós já estamos com 6,6% do PIB. É dinheiro, hein, Roberto? É bastante dinheiro. Nossa. Agora, duas coisas. Na questão da distribuição, como você falava, Marcelo, de fato, a educação básica e principalmente educação infantil ainda tem poucos recursos. Tem muito recurso destinado ainda, já melhorou, mas ainda tem muito recurso destinado para o ensino superior. Esse é um dado. Mas o segundo dado, nós gastamos muito com a burocracia. Até chegar na sala de aula, o que deveria ser investido, a gente está perdendo muito dinheiro nesse sentido. Não estou nem falando de roubalheira, até deve acontecer, como em tudo nesse país, mas nem estou falando disso. Eu estou falando da má aplicação, da má gestão dos recursos que a gente tem. Porque esse é um problema. Eu sabia dessa questão do PIB, Roberto, e é uma pena, porque é falta de gestão mesmo, né? É um problema de gestão, porque nós temos um gasto significativo na educação. Sim. Então nós já vimos materiais que são comprados, né? Coisas que são gastas de maneira absolutamente, eu não sei se absolutamente, mas temos enganos aí, às vezes a gente chama até de irresponsável de determinadas maneiras de gasto. E falando também do próprio incentivo que se dá ao professor, né? Porque às vezes se faz uma propaganda, nós estamos incentivando que o professor faça mestrado ou uma pós-graduação nisso ou naquilo. Não é dessa maneira que funciona, é necessário fazer um estudo prévio da necessidade que nós temos aqui na educação no Brasil. E a partir disso, fazer uma discussão com quem vive nisso. Vai discutir com os professores mesmo, com direção de escola, com coordenadores. E nós também estarmos mais preocupados em avançar, em acompanhar o desenvolvimento do mundo. A impressão que eu tenho é que nós estamos muito, muito atrás, né, Roberto? Você concorda? Sim, concordo. O grande problema é esse. Se bem, o mundo todo tem várias dúvidas. O mundo todo está procurando algumas soluções para a educação. Eu já não sei nem quem foi o primeiro a falar, mas vários educadores de renome costumam usar uma frase que eu acho perfeita para o nosso momento agora.
nós temos alunos do século XXI tendo aulas numa escola do século XX, tendo aulas com professores do século XX numa escola do século XIX. E esse é o nosso grande problema. Então, aí começa aquele ciclo vicioso. A gente estava falando de dinheiro para a formação de professores. A gente estava falando de federalizar, de transformar isso em nível nacional, uma formação de professores. Por que isso é bom? Porque um dos grandes problemas é que nós continuamos em todas as faculdades de pedagogia formando aquele professor para ser dador de aula, que é algo que hoje não existe mais. O aluno não aguenta mais ficar parado ali ouvindo alguém por 5 horas. Eu, aliás, já não aguentava no meu tempo. Imagina agora como é que é com o celular e aquilo tudo. Então, aí o que a gente faz? Proíbe o celular. Então, em vez de resolver a situação, fazendo a aula um momento para o aluno aprender e querer aprender cada vez mais, o que a gente acaba fazendo é, peraí, então você está se distraindo no celular? Para o celular. Aí ele vai com... Ao contrário, tem que usar as ferramentas que tem, o iPad, o computador. Não é atrapalhar a escrita. Não, mas ele não escreve sim, é só a gente repensar a maneira de trabalhar e saber os momentos corretos de usar cada um deles, porque hoje é impossível a gente não permitir, na minha avaliação, que o aluno use o iPad ou o celular. Sim. Até porque ele fica muito atinado no que você está falando e fica procurando para ver se você está certo. É isso aí. É muito engraçado. Eu tenho sobrinhos, né? Um sobrinho que é raspa do tacho em casa, que ele faz isso. Ele tem 11 aninhos, mas o menino é um tormento na sala de aula, porque a professora fala e ele fala, professora, não é isso não, é assim. Né? Não é a ideia desse programa aqui, não vamos entrar em muitos detalhes técnicos, mas eu posso dizer o seguinte, hoje, todo mundo tem uma série de ideias, todo mundo é todo mundo mesmo, no sentido literal. O mundo inteiro tem várias ideias e várias propostas pedagógicas diferentes e ninguém conseguiu ainda pôr em prática até o fim alguma coisa para dizer isso aqui funciona. Então o grande problema é o seguinte, está todo mundo procurando uma receita de bolo. Está aqui um recado para todos esses. Não existe receita de bolo. Cada um vai ter que inventar o seu jeito de fazer a coisa. E cada um vai ter que apanhar um pouquinho, aprender fazendo. E é isso que a gente quer que o aluno aprenda a aprender. E a gente não faz isso. Então, aí é que fica complicado. Mas você tem, por exemplo, hoje, uma das técnicas que todo mundo fala, a classe de aula invertida. Esse é o nome. E nome a gente é sempre bom, a gente sempre inventa alguma coisa bonita, né? Posso até falar o nome técnico em inglês. Flipped class. Olha que beleza. Mas a classe de aula invertida nada mais é do que fazer o contrário. O aluno vai buscar na internet, onde quer que seja, o conteúdo, o assunto, o tema da próxima aula que o professor já deu. Aí, só para concluir, daí na sala de aula, ele vai lá mostrar o que aprendeu e socializar, discutir. Então a aula é muito mais de interação do que de aprender conteúdos que ele pode pegar na internet de uma maneira clara. Tem professor para isso? Não temos. Não temos. Então, volto. O nosso problema, um dos grandes problemas da educação hoje é a formação do professor. Outros problemas ainda temos quem quer ser professor hoje? É verdade. Para ganhar quanto? Para ganhar o quê? Para fazer... Então, nós estamos numa situação bastante delicada. É bastante delicada. E é em todos os âmbitos, viu? É tanto no fundamental, ensino médio, quanto universitário. Sim. Porque a deficiência da educação dos professores, né? Ela é bem acentuada, viu, sim, Roberto? Porque sim. Você tem em todos os setores os professores que são bastante competentes, né? Que tem bastante, são muito atualizados, vamos dizer assim. Sim. E outros que não têm a mesma dimensão, né, da situação. Agora, é interessante, porque quando você fala do uso do computador, do iPad, do celular, etc., que ele vai buscar essa informação para a aula seguinte, muitos professores não entendem que isso não é ruim, é o contrário. No nosso tempo, a gente corria para a biblioteca e tinha que ler. Ia lá, pegava o livro que tinha que estudar o texto, etc., para correr, para ter discussão na sala de aula. É a mesma coisa. Hoje ele não corre da biblioteca, ele vê ali. É que a internet, é verdade, ela também tem os picaretas que escrevem,
na internet. Agora tem muita coisa legal. E você vai tirar dúvida e vai tirar a picaretagem que tem dentro da sala de aula. Então, eu vou dar exemplos concretos. Porque é um aprofundamento, né, Roberto? É isso que dizem, a reflexão é feita na sala de aula. Exato. A sala de aula deve ser agora o lugar para refletir e não para aprender o conteúdo. O conteúdo eu pego a qualquer hora. Exemplo concreto, o Marcelo me desafiou aqui agora, né? E aí, qual é o percentual do PIB? Eu não tenho isso de cabeça. Acabamos de pegar aqui em 30 segundos. Ué, o aluno é a mesma coisa. Então, o professor está lá na lousa falando algum conteúdo, o aluno já está lá no tablet vendo se é verdade isso que ele falou e vai até corrigir o professor se for o caso. Ora, se é por aí, calma, professor. O problema é o seguinte, não adianta você transformar a sua aula numa aula de tecnologia. Então, passa a ter tablet, passa a ter... mas continua fazendo exatamente a mesma aula, não vai adiantar nada, vai só piorar a situação. Na verdade, nós estamos falando de uma nova sala de aula. E a metodologia, a pedagogia tem que ser diferente. Nessa nova metodologia é que a gente vai colocar o computador, é que a gente vai colocar a tecnologia que a gente tem hoje, tornando para o aluno algo muito mais agradável. Pois é. E você teve uma experiência lá no Canadá. Sim. Você não quer falar um pouquinho dela para nós? Nós fizemos uma viagem, foi em 2000 e pouco, 2003, por aí. Nós fomos lá conhecer várias situações de escolas. E o Canadá é uma coisa... Eu adorei o Canadá. Eu já fui lá 3 vezes, inclusive, porque é muito interessante. É um país acolhedor, apesar de ser anglo-saxão, né? Aqueles durões assim. Mas não, eles acolhem muito bem, até porque eles precisam de gente, né? Eles têm muita terra e pouca gente para habitar aquela terra lá. Mas é frio, né? Mas essa parte para 22 na Suécia, não cheguei a tanto. Então. Mas aí, o Canadá, primeiro, eles têm estados, né? Eles não chamam de estados, eles chamam de províncias, mas o correspondente a estado deles, eles são autônomos na questão de educação. Então você pega uma província como Quebec, que é aquela província que fala francês também, além do inglês, e você vai ter uma possibilidade de ter ensino público de qualidade para qualquer um. Quando é que entra a escola particular? Quando oferece alguma coisa que faça com que o aluno prefira aquela aula, e aí o governo paga para a escola particular. Você tem aluno, tem gente querendo a sua educação em vez da minha, governo, eu pago para você. Outra província, de Ontário, tem outra regra totalmente também, e aí a grande diferença, em todas as províncias eu só achei escola pública de qualidade, de ótima qualidade, que ninguém tinha vergonha de cursar, de estar dentro. Eu vi isso na França, depois eu... Pois é. Bom, mas e diante disso, lá podia abrir escola particular de que maneira? Qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 alunos matriculados pode abrir escola. Agora, não conte com nenhuma ajuda do governo, não conte com... E o teu aluno ainda vai ter que fazer exame com a gente para ver se está aprendendo. Então, percebe? São várias, dentro de um país, várias maneiras, mas todas elas sempre voltadas para o seguinte aspecto: é o aluno que nós queremos formar. E aqui, às vezes, a gente está pensando no professor que nós queremos melhorar, às vezes nós estamos pensando no governo que a gente quer voto, às vezes a gente não pensa muito no aluno, infelizmente. E eu acho que é isso um pouco que está faltando por aqui. Legal. Vamos para a nossa música de novo. Nós estamos aqui com a Carmo Caliol. Um abraço para você, viu, Carmo? A Rosemary Miranda também, sempre nos ouvindo. Isso é muito bacana. Muito obrigado. Vamos ouvir as nossas músicas e daqui a pouco a gente volta. A Rose Silva também, Paulo Antônio, Rafaela, Eulália, entre outros que daqui a pouco nós vamos falar. Um beijão para você, Ângela do Rio de Janeiro. Ângela, um abraço, viu? Que bacana você estar nos ouvindo.
A irmã Lúcia, você lembra da irmã Lúcia, né? Perfeitamente, professor. Você sabe que ela deve estar nos ouvindo lá no Ceará. O Ceará em peso está nos ouvindo. Um beijão para você, irmã Lúcia. Nossa, que saudades, viu? Francildo, você tá aí, Francildo? Francildo tá, ele já está avisando aqui lá. Então, um abraço para todos vocês, um abraço também para a dona Socorro, que também está nos ouvindo, a professora da Universidade 9 de Julho. Um abraço para todos e vamos na nossa música. Olá, boa tarde, são 16 horas e 58 minutos e estamos aqui no programa Bate-Papo com você, eu, Petrônio Pereira de Souza, e o meu amigo Marcelo Almeida. E aí, Marcelinho? O programa tá bom, né? Tá excelente, professor. Tá gostoso, não tá? Alto nível, um assunto bastante atual. Muita gente interessada, né? Exatamente, está tendo uma repercussão muito grande nas redes sociais. E pedir para o pessoal interagir com a gente, né, professor? Pelo telefone 11 41 13 12 44. 11 41 13 12 44. E também através do WhatsApp 11 9 5076 8513. 11 9 5076 8513. E também através do Facebook Bate-Papo com você. A gente estava falando, professor, de alguns exemplos, agora o professor Roberto, sobre alguns exemplos, professor Roberto, do sistema de ensino do Canadá. Né? O professor Petrônio parece que tem alguma coisa para falar sobre a França também. Né? E a gente vê que a evolução do país está totalmente correlacionada com o nível de educação. Verdade. Perfeito. E que também não existe, já ficou... tivemos um consenso aqui que não existe uma receita pronta para esse problema da educação. Qual seria, professor Roberto, eu acho que o que se encaixaria hoje dentro dos padrões brasileiros? O que você poderia fazer de imediato para tentar corrigir esse tipo de problema? Depois que você responder, Roberto, tem um ouvinte que está fazendo uma pergunta. Primeiro vamos responder aqui duas, né? Ah, é verdade. E aí nós... Tá bom? Tá bom? Eu pretendo ser rápido, então. Eu entendi o recado. Tô brincando. É o seguinte. Eu acho que a primeira coisa já está acontecendo. Precisa melhorar. Mas já está acontecendo. Que é a população, ou seja, todos nós percebermos que é com educação que a gente vai para frente. Seja individualmente, seja no âmbito familiar, seja como sociedade. A hora que a gente começar a perceber isso, a gente vai dar um outro valor. A gente vai dar um valor, inclusive, para a escola pública. Porque o grande problema está na escola pública, que não é de qualidade. Muita gente mete o pau na educação particular, no ensino privado. Eu sou favorável ao ensino privado. Ele deve existir para quem quiser, desde que eu tenha escola pública de qualidade. Então, eu vou na escola particular só se eu quiser, porque eu sou diferente, porque eu quero uma educação diferente. Seja porque eu quero uma educação religiosa, que o governo não deve dar, seja porque eu quero uma educação específica para a comunidade italiana, que não é o governo não vai dar. São casos específicos. Como existe a escola americana, a alemã, a francesa. Exato. Então, nesse sentido, o problema está numa escola pública de qualidade. Quem está tentando fazer alguma coisa, quem está se empenhando em ter uma escola pública de qualidade, nós precisamos correr atrás disso. Nós precisamos acreditar que é com a nossa participação que esse dinheiro que já existe pode ser cada vez melhor aplicado na escola pública. Perfeito. Tem uma colega nossa aqui, a Rosemary. Oi, Rose. Já te mandei um abraço. Ela foi uma das ganhadoras do pendrive, lembra? Ela está agradecendo aqui, muito obrigado a toda a equipe da rádio, em especial ao professor Petrônio, claro. Abraços. Sim. Tá, mas é óbvio. Vai ter que agradecer. Muito obrigado, Rosemary. Nem lembrou. Tô brincando. Muito obrigado, Rose. A equipe toda aqui agradece, viu? Você é sempre muito gentil conosco. Ouvinte assíduo, nossa. Ouvinte assíduo, nossa, muito, muito legal, muito bacana. Ela diz aqui, ó, boa tarde. Gostaria de perguntar para o professor Petrônio e o professor Roberto Prado
se o ensino público em tempo integral é uma forma de melhoria da educação. Eu vou começar e passo a bola para o Roberto. Pode ser? Pode. Rose, é o seguinte, eu acredito muito que nós devemos sim, no Brasil, porque é uma questão até social, de ter a educação pública em tempo integral. Só que quando nós falamos de tempo integral, muita gente confunde tudo. Acha que você tem que ter um monte de esportes no período da tarde, tem que inventar coisas. Não é inventar, as coisas precisam ser muito bem discutidas. Primeiro que aluno também não suportaria entrar às 7 horas da manhã, fica até às 5 horas da tarde, tendo aula. Então é necessário que você faça uma remodelação de toda a estrutura da grade curricular, para que você tenha os tempos corretos, nos horários corretos. Mas o Roberto pode aprimorar aí a resposta. Agora, de qualquer maneira, num país como o nosso, vivendo a situação social que nós vivemos, eu acho de primordial importância. Porque nós temos muito, mas são milhões de jovens que ou no período da manhã ou no período da tarde estão nas ruas. São milhões, não são milhares, não. E começa pelos nossos filhos, viu, Rose? Porque enquanto estamos trabalhando, se alguns deles estudam de manhã, à tarde fazem o quê? Né? Então seria importante que tivessem sim um tempo dedicado a alguns esportes, evidentemente, a arte. Poderia ter tanta coisa bacana, porque tem teatro, dança, música, cinema, um monte de coisa, uma série de coisas que eles poderiam aproveitar ao longo do período da tarde ou da manhã para poder melhorar a educação. Agora, eu volto a dizer que na situação do nosso país seria de fundamental importância isso, porque a quantidade de jovens que nós temos na rua deixaria de estar. Só nisso nós já teríamos uma melhora significativa em muitas coisas, viu? Roberto? É por aí. Eu vou falando mais ou menos o que você disse, mas com outras palavras. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: a opção de um integral é importantíssimo, desde que seja uma proposta pedagógica que você tenha por trás. Ou seja, não é um lugar, um espaço para eu guardar as crianças mais tempo. É um lugar que tenha um objetivo de formar o cidadão, de formar a pessoa. E aí cabe a aula de educação física, cabe uma série de coisas, mas é dentro de uma proposta pedagógica. Esse é um ponto. Segundo ponto que pode ajudar muito a educação integral é a própria questão dos horários. Recentemente mostraram uma série de pesquisas que aconteceram. Os nossos alunos começam a aula às 7 da manhã. Gente, é um pecado que você faz com criança. O adulto não gosta de estar às 7 horas na cama, quer estar às 7. Imagina a criança. Então, e muitos não acordou ainda, biologicamente. Vão para a escola totalmente desmotivados. Né? Exato. Então, o integral, é integral. Eu posso pegar, porque integral não é 12 horas por dia, nós estamos falando de 6, 7 horas, que é a experiência dos outros países. Isso. Então, você vai começar 8, 9 horas. Aquela hora era isso. Então, tá vendo? Cheguei na tua frente, hein? Não tem problema, já está adiantando, manda bala. Beleza. Então, uma coisa de 8, 9 horas vai começar a aula e vai até 2, 3, 4 da tarde. Eu tenho um período bastante grande que me permite, inclusive, suprir deficiências que alguns alunos carentes têm de, por exemplo, não ter onde estudar. Porque na minha casa, eu não tenho uma mesa para poder sentar e começar a escrever minha lição de casa. Eu vou passar a ter isso na escola. Podemos até ter um professor orientador na área, né? Terá, com certeza, sim. Isso. Então, Rose, é verdade, ajuda bastante, sim. Olha, ela nos lembrou aqui também. Rose, você está afiada, hein? Ela diz, olha, não esqueça dos podcasts que podem ouvir a hora que quisermos o programa. É verdade, Rose. Termina, eu acho que 1 hora depois. Nós já temos ela na internet. Então você pode clicar aqui mesmo no Bate-Papo com Você, no nosso site, e você pode ouvir o programa novamente, com um adendo. Você tem as imagens também nossa, né, porque elas são filmadas. Então vai para o YouTube. Outra coisa também é que nós vamos começar a passar o programa às quartas-feiras à noite. Vai ter um repeteco, tá? Então você tem ao vivo aqui na segunda-feira e às quartas-feiras das 6 às 20
das 18 às 20, perdão, nós teremos o reprise do programa. Estamos fazendo alguns testes, porque muita gente está pedindo para ouvir depois, porque esse horário sabemos que é ingrato para muita gente. É o meu caso. É o seu caso, né, Roberto? A primeira vez que eu estou ouvindo o programa é aqui agora hoje. Mas não é por falta de vontade. Porque tem isso mesmo. Deixa eu só interromper um pouquinho nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, para mandar um abraço para Célia Oliveira, Priscila Luz, Nair Balbino, Wellington Fernandes, Jaqueline Lino, Ieda Araújo, Maria Maciel, Denilson, grande Denilson Peroso, sempre nos ouvindo, José Eduardo Altieri. Ô Altieri, um abraço para você, meu irmão. Cíntia Ferreira, Thaís Luana, Gessília Aragão, Jean Vitor, meu genro, Vani Nogueira, Rosemary Miranda Santos, Vera Vieira da Cruz, Franciele Silva, Rose Silva, Paulo Antônio, já falei, né? Olha, tem mais uma aqui. Professor Petrônio, Roberto e Marcelo, parabéns pela riqueza da discussão. Concordo com a formação do professor e as condições de trabalho poderiam contribuir para que o aluno atingisse esse nível de autonomia intelectual que tanto desejamos. Professora Socorro, essa entende. A senhora está com vergonha, a senhora podia entrar, dar uma ligadinha aqui para nós e bater um papo ao vivo. Ela entende mesmo, é uma grande pedagoga. Aliás, você sabe que o Roberto me conhece há muitos anos, sabe que eu não fico tecendo elogios à toa. Mas a professora Socorro, ela vem da Universidade Federal, hoje ela trabalha conosco lá onde eu trabalho, na universidade, e ela tem um vasto conhecimento na área da pedagogia, né? Tanto que a questão que ela coloca aqui é num nível também bastante... Eu vou até acrescentar um pouquinho, Pois não. Porque a gente fala muito da formação do professor, e está precisando mesmo, eu acho que é fato. Eu quero acrescentar um item. Nós precisamos formar os gestores. Porque não adianta nada o professor ficar se debatendo e quem está lá de direção, quem está lá na coordenação dos planejamentos, não fazer o que lhe compete fazer. Então, tem que começar lá de cima. O pessoal que faz a política educacional, depois os secretários, e vai descendo até chegar no pessoal todo. O grande problema, professor Roberto, é que entra governo, sai governo e parece que não vai as coisas, né? Ele muda o que está indo bem, verdade. Muda por questões políticas, todas essas coisas, é isso que pega um pouquinho no sistema educacional, né? Nós temos um ouvinte aqui, podemos? Podemos? Pode colocar ela no ar, por favor? Depois eu comento. Alô, boa tarde, quem está falando? Alô? Alô? Boa tarde. É Marilda que está falando. Ô, dona Marilda, tudo bem? Tudo bem, e você? Um prazer falar com a senhora. Igualmente. Parece que você é amiga do professor Roberto Prado há muitos anos. Eu sou muito amiga do professor Roberto Prado, que trabalhamos muitos anos juntos. Por gentileza. Nós. Diga, Marildinha. Robertinho. Então, eu peguei o programa agora, porque eu também trabalho, é um horário um tanto ingrato pra gente, né? Sim. E eu peguei essa questão quando vocês estavam falando das possíveis mudanças, do que era preciso para mudar. Não sei se vocês falaram ainda, se não falaram, eu vou provocar um pouquinho. A questão da formação dos professores. Sim. Não só na questão técnica educacional, mas na questão de áreas. Não sei se vocês entraram na questão. Como eu também peguei agora, eu não sei se foi discutido. Se foi discutido, me desculpem. Não. Mas eu acho que é uma coisa que nós deveríamos pensar, sim, que a mudança passa por aí. E a gente tem percebido atualmente que os cursos de formação de professores estão muito fracos. Exato. Nós falamos uma parte disso, viu, Marilda? A gente falou da questão dos cursos fracos, do professor que está sendo formado para dar aula lá no século XX ainda, né? Nós não chegamos a entrar na questão de áreas, nem em outras questões assim, mas porque também o tempo aqui está ficando até apertado para tudo que a gente está querendo falar, né? Educação é um tema vasto. Mas você tem toda a razão. Na verdade, a gente continua formando o professor aulista, que é o primeiro problema,
E é um aulista que é especialista. Então, eu sou bom de matemática. Não peça que eu escreva bem, porque a língua portuguesa não é meu forte. E daí para diante, geografia, história. Mas o aluno, cada vez menos, aprende por gavetinhas, né? Agora é a gaveta de história, agora é a gaveta de geografia. Então, eu teria que ter um jeito de ensinar que fosse global. Quer dizer, eu estou falando... bom, ensino por projetos. Eu acho que você que conhece muito bem do que nós estamos falando, né, Marida? Muito. Fala um pouquinho para nós. É uma possibilidade, né, Roberto? Eu acho, sim. Eu acho Claro. que é uma possibilidade. Se a gente não tomar cuidado, o projeto também vira gaveta. Isso. Mas nós temos que pensar numa saída, Aham. que é essa questão do preparo técnico, sim, e também da questão da relação professor-aluno. Sim. Não é? Porque não existe educação sem relação de afetividade. Você sabe disso muito, tanto quanto eu, muito mais do que eu. E cada vez mais a gente vê o professor que muitas vezes entra na sala de aula, dá a sua aula, às vezes tecnicamente boa, às vezes tecnicamente mais ou menos, e às vezes tecnicamente péssima, porque ele não foi bem formado, e vai embora e vai para outra escola e trabalha 30, 40, 50 horas semanais. Não tem tempo de ler um livro, não tem tempo de historizar, de estudar, porque é muito complicado pela questão de sobrevivência, né? Uma coisa puxa a outra, né, Roberto? É isso, é isso. Mas, então, acho que essa pontuação eu gostaria de fazer e deixar aí registrada essa questão também dessa leitura da formação dos professores. Porque nós, coordenadores, podemos fazer tudo, mas quem está na sala de aula é o professor. Perfeito. Quando ele fecha a porta da sua sala, se ele não trabalhar bem, meu amigo, você sabe disso que a coisa complica, né? Verdade, é verdade. Eu acho que é bem por Aí aí. é minha contribuição. Contribuiu bastante, eu gostei muito, Marilda. Tá bom, Roberto? Grande abraço para você. Para todos nós. Tá. Muito obrigado, dona Marilda. Foi um prazer ouvi-la. Não por isso, meu querido. Tá bom, um abraço para você. Obrigado, Beijo viu? para vocês todos. Também. Beijão para você. Ô, Roberto, tem uma questão. Deixa eu só. Ah, pois não. Porque o Marcelo, já até Por esqueci um favor. pouco o que era. Me lembra qual era o assunto mesmo, Marcelo? Ou você também esqueceu? Eu não queria deixar sem resposta aqui, mas até ele esqueceu da pergunta. Mais ou menos, professor. Então vai, segue, Petrônio. Não, é o seguinte, nós estávamos conversando em off eu e você, na hora da música, Aham. porque havia uma questão de se ampliar a oferta de ensino público obrigatório, porque as crianças tinham oferta Sim. obrigatória de 6 a 14 anos, não é isso? Isso. E aí, uma das propostas era passar para 17 anos. Isso. Parece que você falou que já viu que foi aprovado isso, já está. Sim, tem uma lei. Eu peguei aqui, ó. O Santo Google. O Santo Google me cantou aqui. A Lei 12.796 de 2013. Ela ampliou a educação obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então hoje é obrigatório dos 4 aos 17. Obrigatório. Sim. Obrigação que significa o pai pode inclusive ser preso se não puser na escola. E o governo é obrigado a dar essa aula, é obrigado a oferecer essa vaga. O que já é um problema, porque muitas prefeituras não estão conseguindo dar 100% das vagas na pré-escola. O que ele quer dizer aqui com oferta de ensino noturno regular? Porque as pessoas perguntam, não, mas escuta, mas já tem... Primeiro, explica para os outros, para os nossos ouvintes, o que é ele. Quem é ele que está falando isso? Ele, o senador. Ah, certo. Senador! Então, o problema do curso noturno já existe. Quando ele fala de oferecer, poxa, mas já tem, por que oferecer? É que tem uma palavrinha aí, que é o regular. Isso faz toda a diferença. O que ele está dizendo, o que ele está propondo, é que o ensino regular seja feito também para todos os alunos na parte da noite. Isso significa o aluno que está estudando na idade certa poder ter aula à noite. Porque hoje, quem faz curso noturno é o que a gente chama de EJA, Educação de Jovens e Adultos. É aquele que já passou da idade para estudar e porque está trabalhando, o único jeito de estudar é à noite. É controversa essa tese, porque já é difícil, você tem um número menor de horas à noite, você tem uma série de coisas à noite diferente. A hora que você quer pôr o ensino regular à noite, a tendência é que a qualidade seja muito fraca. Professor Roberto, existe ensino noturno nos outros países?
Não. Não. Não tem motivo para isso. A noite é para você ver novela, para descansar. Eu estou brincando, caricaturando, mas a noite é para você descansar. Você o fato já de trabalhar e estudar é alguma coisa que só se pensa depois, quando você chega na faculdade, não antes. Porque onde eu fui também, eu viajei muito pela universidade, e eu não conheci países que tivessem aula à noite. Eu lembro que eu estava fazendo uma palestra na Alemanha, onde a cidade de Dresden, né, e Osnabrück. Também na Universidade Livre de Berlim. Citei nas três, dizendo que... Tá. Porque eles perguntavam, professor, as aulas lá no Brasil e tal, eu falei, olha, lá eu dou aula à noite, dou aula de manhã. Quando eu falei à noite, eles pediram para eu voltar. Espera um pouquinho. Como assim aula à noite? Pois é. Eu falei, eu dou aula à noite. Lá nós temos um noturno. Ninguém acreditava e queria que eu explicasse por que o país oferecia. Gente, é nessa vontade de querer incluir todo mundo, a gente acaba cometendo alguns deslizes, inclusive, né? Vocês sabem que já existem algumas faculdades que são dentro de shopping e que dão aula da meia-noite às 6, né? Não é para o mesmo grupo aqui. Não, no Brasil. eu tenho uma colega, aliás, ela é esposa de um grande amigo meu, ela dá aula às 5 horas da manhã. Ela entra na sala de aula às 5 da manhã. Porque tem o pessoal que está dando aula antes. Porque é o pessoal que vai estudar antes de começar o trabalho. É um pouco desvirtuar a ideia. Se a gente quer dar valor para a educação, vamos ter que ter aula no momento que eu possa assimilar aquilo que eu estou fazendo. O cara chega meio dormindo na sala de aula, é meio difícil, né? Porque tem até uma quantidade de tempo de sono, Sim. isso é discutido, né? Isso é biologia, não é nenhuma questão que a gente está inventando. É um mínimo de 8 horas de sono, que nós não temos, né? No Brasil é um terror, esse aspecto. Ainda mais agora, o futebol começa às 10, aí acaba meia-noite. Aí o pessoal tem que ir embora. Você percebe que eu estou falando, não tem nada a ver, mas é para perceber que a gente está... a sociedade está estendendo a noite e encurtando a manhã. Está faltando tempo para dormir. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Com esse tempinho então, hein? Ou eu embaixo de uma coberta agora? Professor Roberto. Pois não. O Brasil, país de dimensões continentais, Sim. deve ser difícil, muito difícil a gente ter Com uma certeza. solução pronta para tudo isso daí. Eu não sei como funciona nos outros estados, como que é, acho que você é a pessoa mais correta para falar a respeito disso. Existe uma padronização já dos conteúdos curriculares no ensino fundamental e no ensino médio, ou... Tá, eu estou falando aqui, não é para os especialistas, é para quem não entende de educação. E eu já estou falando isso para que os especialistas não metam o pau depois. Eu vou resumir a coisa aqui. Né? Não vou entrar em detalhes muito técnicos, porque isso não é do nosso interesse agora. Mas desde a época, um pouco depois da LDB, já foi lançado PCNs e DCNs. PCNs, Planos Curriculares Nacionais. Então, é aquilo que minimamente qualquer estado, qualquer escola deve oferecer. E diretrizes curriculares nacionais. Quais são os parâmetros a partir dos quais eu tenho que ensinar? Então, existe um conjunto de fatores que já está lá pensado. Agora, além disso, o governo atualmente, a secretaria, o MEC, né, o Ministério da Educação, atualmente está trabalhando no sentido de organizar uma base comum da educação. Que é... Vou ter que fazer uma volta atrás aqui para a gente entender melhor. Por favor. Não é interessante eu ter exatamente a mesma aula lá no Ceará e no Rio Grande do Sul. Porque existem particularidades, existem regionalidades que devem ser respeitadas na educação. Com exceção de algumas disciplinas, né? Por isso, então, o que é a base comum? A base comum é aquilo que, tanto lá no Rio Grande do Sul quanto no Ceará, eu tenho que oferecer. E aí, existe alguma coisa que é comum. No entanto, eu tenho, de outro lado, uma possibilidade de, junto com essa base comum, oferecer as particularidades que eu tenho. É um acréscimo, é um extra. Essa base comum é importantíssima.
é sabido e não é de hoje, qualquer um que trabalha com educação sabe que para você ter uma educação de qualidade, você precisa ter bem a língua materna, no nosso caso português, e matemática. Com essas duas, você trabalha qualquer outra matéria razoavelmente fácil. Então, base comum vai dizer, eu tenho que ter uma série de conteúdos de matemática, eu tenho que ter uma série de coisas de matemática, eu tenho que ter uma série de coisas de português, eu tenho que ter uma série de coisas de ciências. E isso é obrigatório para todo mundo. Perfeito, professor. Parfait, monsieur. Merci beaucoup. Bom, vamos lá para a nossa música e daqui a pouco nós voltamos com mais um bate-papo com você. Olá, boa tarde. Estamos aqui no programa Bate-Papo com você, às 17h31. Eu, Petrônio Pereira de Souza, meu amigo Roberto Almeida, perdão, Marcelo Almeida e Roberto Prado, ainda está confundindo tudo. Marcelo Prado e Roberto Almeida. E o nosso convidado especialíssimo aqui, o meu amigo Roberto Prado, professor Roberto Prado. Então, nós estamos falando sobre a nacionalização, federalização da educação, entre outros assuntos que terminou entrando aqui no meio e foi super bom. Nós estávamos batendo um papinho agora, enquanto a música estava rolando aí para todos vocês, e o Roberto estava falando da importância de fazer a unificação das disciplinas em torno, às vezes, de um determinado projeto que a gente possa entendê-lo a partir de todas as disciplinas. Roberto, podia falar um pouquinho sobre isso? Posso. Se mandar falar aqui é complicado, porque daí eu não paro mais, mas vamos lá. A ideia de projeto, eu estava explicando em linhas rápidas, né? É algo que várias escolas já estão usando. Agora, o que eu diria, hoje, as escolas têm aulas de português, matemática, ciências, história, e de vez em quando faz um projeto. O ideal é que a gente tivesse projetos, e de vez em quando aula de português, matemática, o que não acontece ainda. Mas a maioria das escolas trabalha com projeto. E o exemplo que eu estava dando, para entender um pouco o que é projeto, aproveitando a atualidade aqui do estado de São Paulo, mas que não é só aqui, eu sei que lá no Nordeste também tem uma situação bastante complicada, crise hídrica. Então vamos falar de crise hídrica. É um projeto. Nós estamos falando de atualidade, isso já é alguma coisa boa, porque os alunos começam a ver uma ligação entre o que eles estão vendo na vida real e o que está estudando. A partir disso nós vamos estudar como é que é o mapa da represa, como é que faz para chegar da represa na minha casa, e com isso eu estou estudando geografia, relevo, estou estudando história, estou estudando língua portuguesa, porque eu vou fazer uma redação, eu vou ter que escrever, vou ter que fazer anotações, vou ter que fazer conta, qual é o número. Imagina o aluno tendo que falar do número de metros cúbicos que tem que sair da represa X para abastecer a casa Y, e vai faltar água ou não vai faltar água. Eu tenho uma série enorme de possibilidades, um conhecimento vasto, rico e aplicado. A ideia do projeto é um pouco essa. E isso já tem acontecido em muitas escolas, volto a dizer. O problema é que ainda muito de vez em quando. O ideal seria que tivesse mais vezes. Eu entendi e acho que seria bem interessante se as aulas fossem em cima de projetos mesmo. Pois é. Porque há uma variedade muito grande de possibilidades e ela daria outras tantas para as aulas. Sim. Né? Isso seria bacana, hein? Pois é. Seria interessantíssimo. Porque a gente buscaria maiores conhecimentos nas várias áreas. Né? Isso ia fazer com que os alunos pensassem também, né? Exato. Não decorassem. É gostoso. E eles adoram isso. Você comentou da professora Socorro, aí, se não me engano é o nome dela, professora Socorro. Socorro. Pede um dia para ela conversar com a gente sobre isso, que eu acho que ela vai falar muito bem sobre isso. É mesmo, se a dona Socorro quiser, dona Socorro, liga para cá, ou então manda outra mensagem para nós. Nosso WhatsApp é 950768513 e o nosso telefone é 41131244. Estamos aguardando. É isso aí.
Roberto, tem uma coisa também que o Cristóvão Buarque, o senador, ele dizia o seguinte: o governo federal tem que assumir a responsabilidade pela qualidade das escolas brasileiras, com aporte de recursos e estabelecendo padrões mínimos de qualidade. O que tu acha? Eu acho que até nós tocamos um pouquinho. Mas é assim, o problema, existe um problema de dinheiro sim, mas eu não diria nem que esse é o problema principal hoje. Existe uma questão de gestão. Na questão de gestão, eu acho que, a gente falou pouco até disso, mas é importante a gente perceber a questão da continuidade, uma política de educação. Foi essa a minha pergunta, professor. Ah, é? Tá vendo? Eu cheguei lá, né? Tá bom. A ideia é que cada governo, cada secretário de educação, cada ministro, muda tudo. Ou, tá bom, não muda tudo, mas muda substancialmente as políticas. Com isso, você tem a cada 4 anos, no máximo, você tem uma política nova. Nenhuma delas acaba acontecendo. E aí, eu vou... Ainda bem que não é para professor que eu estou falando, porque aí eu ia polemizar bastante, já polemizei algumas vezes. Porque, na minha opinião, se a aula é seriada ou não seriada, aqui no estado de São Paulo deu muita confusão com isso, né? Passar de ano ou não passar de ano, isso pouco importa. Importa que haja uma política em que o aluno aprenda. A política não seriada diz que o aluno tem que ter recuperação paralela para aprender. A política da educação seriada, por série, passa ou não passa, diz que ele vai ter exame, mas ele tem segunda época, ele tem recuperação. Ou seja, ele tem que ter tempo para aprender aquilo que não aprendeu. As duas estão falando a mesma coisa, só que a gente acaba não pondo em prática nenhuma delas. Então, as políticas... Existe um plano nacional de educação, que seria para 10 anos, deveria ter começado em 2010, e por questões de políticas internas, aí, de briga entre facções, acabou acontecendo só agora em 2014. 10 anos para estabelecer uma série de coisas lá, de qual é a regra, para onde eu tenho que seguir. Bom, aí você tem que isso tem que acontecer para os estados e tem que acontecer nos municípios. Notícias recentes, de ontem e hoje. 2,5% dos municípios e estados já fizeram o seu plano de educação. Prazo? Junho. Nossa. Então, a falta de política clara, consistente e que perdure para que dê tempo de acontecer, isso tem gerado muito custo. Volto, por que eu estava dizendo isso? O problema não é só dinheiro. Antes do dinheiro, a gente tem que pensar em várias outras coisas. E uma das propostas que o Cristóvão Buarque coloca também é a criação da poupança educacional do Brasil, em um adicional de 5,4 bilhões. E como nós já conversamos, o problema não é o dinheiro, né, professor? Mais uma vez, é a gestão, né? É isso. Olha, aí estão falando da pré-sal. Vamos lá no pré-sal. Contando com os ovos antes da galinha, né? Então, eu já estou dizendo que vou ter 10% do PIB na educação, porque eu vou ter pré-sal. Aí vem essa crise toda, porque a crise também é de petróleo hoje, né? E já estão começando a ter políticas alternativas e já estão pensando na energia solar, na energia eólica, e com isso a tendência é que o petróleo fique num patamar baixo. Já foi de $100 o barril, hoje está em 50. Sabe o que isso está acontecendo? O pré-sal pode já não ser tão interessante de buscar. Nesse valor não é. Pois é. E aí o que acontece? Então não vai ter pré-sal, não vai ter dinheiro para educação? Não. Tem dinheiro para educação, sim. Pode não chegar nos 10%. Mas se bem aplicado, vai valer bastante. Porque o pré-sal, ele tem que ter um investimento muito bem pensado. Claro. Porque senão acontece o que aconteceu na Venezuela, né? A Venezuela é um grande produtor, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Eles pegam todo o dinheiro, não digo todo, mas uma boa parte do dinheiro, investem em obras sociais. As obras sociais, na realidade, elas são para tapar determinados problemas que
aquele sistema tá fazendo com que ocorra na sociedade dele, né? E aí é o grande erro, porque o que acontece? Lá, o Hugo Chávez, né, depois faleceu, e agora o Maduro, eles utilizam demasiadamente dinheiro em obras sociais. As políticas sociais, as políticas públicas, elas não podem assumir todo esse dinheiro, porque você precisa fazer investimento para o desenvolvimento da nação. E tem que ser pela educação, na área de tecnologia, enfim, uma série de coisas que não seja só isso. Esse é apenas um adendo, é como você falar, fome zero, Bolsa Família, leve leite, né, tique de gás, etc. e tal. Claro que isso é importante e que exista, porque você tem uma parcela da população brasileira que infelizmente não tem acesso à comida. Então você tem que fazer isso. A ONU trouxe para nós esse percentual já na época do Fernando Henrique, depois o Fernando Henrique repassou para o Lula, e nós tínhamos mais ou menos entre 50 e 60 milhões. Ele tinha um dado correto, era 50 milhões de pessoas viviam na pobreza e abaixo da linha da pobreza. Ora, você não tem muito o que fazer, você tem que correr atrás e falar, bom, não está comendo, vai comer. Sim, mas tem que ter o passo seguinte. O problema do Brasil é que não tem o passo seguinte. Isso, exato. Não tem o passo seguinte, é uma coisa impressionante. Como é que outros países do mundo, porque eu vivo até em sala de aula, Roberto, dando exemplos de outros países dos quais eu fui para muitos lugares. E não faço isso para dizer, olha, lá é tudo bonzinho, aqui é tudo ruinzinho. Não é isso. É apenas no sentido de mostrar que há sim possibilidades reais, concretas de solucionar problemas. E aqueles que nós temos. Então, quando nós falamos de educação, ela é importantíssima que seja investido adequadamente o dinheiro, porque o Brasil investe e é um dos países que mais investe, mas pessimamente. É isso. Programa Bate-Papo com você, professor Roberto Prado, falando aqui com o grande sociólogo Petrônio Pereira de Souza. E aí eu não posso nem falar nada, o cara é especialista nisso. Mas eu digo o seguinte, na verdade, nós estamos no país em que a gente começa tudo e não termina nada. É isso aí. Seja na questão das políticas, como a gente estava falando antes, seja nessa questão dos problemas sociais e vários outros itens em que ninguém é contra a Bolsa Família. O problema é parar nisso. Cadê a continuidade? Ninguém é contra a... E digo, veja, não sou petista, mas eu acho que o governo fez grandes coisas para essa população miserável. Fez sim. Que bom que fez. Agora, mas parou aí. Parar aí que é o problema. Então, eu também acho, esse foi o problema. Porque você pega, às vezes essa briga que teve o ano passado nas eleições, não, a Bolsa Família era minha, então, a Bolsa Família, eu falei aqui no programa, para com essa besteira, a Bolsa Família é do Fernando Henrique, ponto final. Ele começou, ele tinha 800 mil famílias atendidas e o Lula ampliou para 3 milhões. Pronto, é tão simples dizer isso. O problema é que no Brasil, sempre tudo tem que ser o voto que eu vou ter o mês que vem, o ano que vem, etc. Eu vi coisas na Suíça, Roberto, de um prefeito começar uma construção de uma ponte, e aí terminou o mandato dele, né? Quase um ano depois, teve a inauguração, né? E nessa inauguração da ponte, esse prefeito atual, o que ele fez? Ele foi para o dia que estava marcado, que o anterior fez, né? O anterior deu a data, ele terminou exatamente naquela data, chamou o prefeito antigo e falou, olha, ele iniciou e eu estou terminando. Está aqui conforme combinado, isso é excelente para a nossa cidade, para isso, etc. E tal. Pronto, é simples. Mas, infelizmente, o Brasil tem essa... Aqui nem se for do mesmo partido faz isso. Não dá, exatamente. As encrencas que nós temos internas, todos os partidos do mundo têm, mas o nosso parece que ele é até nisso diferente. É uma questão de cultura. Aqui na China. Pois é, bom, na China já dá um tiro de uma vez, para resolve logo, né? Aqui... eu diria o seguinte, a questão da cultura, e dentro da cultura, a cultura política é algo que atrapalha muito a educação, a infraestrutura e toda a sociedade brasileira. Aí está aí um tema para o teu próximo programa. Tem muita coisa nessa linha para fazer. Por isso que no início, Roberto, eu terminei não citando, eu ia dar continuidade, terminei deixando, né? Esqueci mesmo. Uhum. Mas é o nível dos prefeitos que nós temos no Brasil inteiro. Porque você tem alguns que têm essa excelência da preocupação,
com relação à educação municipal. Mas a maioria não sabe nem o que é isso. E aí o secretário da educação é um amigo, é um parente, é um colega, menos uma pessoa que entenda e possa trazer possibilidades para a cidade. É aí que eu vejo essa grande dificuldade que nós temos de resolver no local, que é a melhor, eu concordo plenamente com você, é a melhor maneira, e ainda você usou o termo comprovadamente, porque é realmente comprovado, porque não é o Brasil, o mundo utiliza essa maneira, né? Deixa que o município tome conta da educação municipal, a educação básica. E aí nós temos essa dificuldade no país. Né? Mas essa dificuldade vai acontecer a hora que você põe isso lá para o governo federal resolver. A distância é tão grande que dá a mesma situação, dá o mesmo problema. Então, eu prefiro, é uma questão, tudo tem prós e contras. Então, não é dizer que é uma maravilha fazer de um jeito e uma porcaria fazer de outro. Agora, eu prefiro a coisa mais local, porque, no mínimo, eu tenho a possibilidade de uma pressão maior da população para que a coisa aconteça. E, havendo uma política de divulgação, a habeas data é a ideia de que eu, governo, sou obrigado a divulgar as informações que existem. Ora, eu vou divulgar quanto dinheiro está sendo investido neste município para a educação infantil. Quantas vagas está proposto para eu fazer. Se isso não acontece... Transparência, né, professor? Transparência. E com isso a população começa a brigar. Mas eu acho, Roberto, que alguém precisa incentivar e ensinar a população a brigar. Porque o nosso grande problema é esse, né? Sim. Nós ainda temos uma população, uma nação que ainda não foi para a rua de verdade. Ela não vai, ela ainda teme porque ela não tem essa capacidade ainda de entender as coisas. Né? É verdade, mas... Nos Estados Unidos ninguém brinca, né? No Canadá, na Europa toda, no Japão, na Coreia do Sul. Perfeito, mas veja, Petrônio, eu concordo com você, mas eu digo o seguinte, talvez não da melhor maneira, mas isso já está acontecendo. Sabe qual é a maior dificuldade da Prefeitura de São Paulo com relação às creches? Todas as vagas que eles criam em creche, a justiça põe os alunos, porque as famílias estão entrando na justiça, eu tenho direito a ter a vaga. E o governo municipal fica sem ter o que fazer. E é obrigado a pôr, porque o juiz manda, ponha. Mandou, tá mandado. Em alguns casos, ele já chegou a falar assim, e se você não puser até dia tal, você vai pagar a escola particular tal. Então, as famílias já perceberam que têm o direito. E estão começando a correr atrás disso. Claro. Quanto mais local ficar, mais fácil elas têm essa possibilidade de brigar. Tem inconvenientes, com certeza, mas eu ainda é a que eu prefiro. E só para continuar na história, mesmo a questão do senador, o Cristóvão Buarque, o que ele está propondo, a lei que ele propõe de federalização, consiste em 2 ações, e nenhuma das 2 ações vai lá no município propriamente dito e tira a coisa dele. A primeira ação é criar uma carreira nacional do magistério. Verdade. E eu não sou contra, não. Vamos criar uma carreira nacional do magistério. Por exemplo, criando como é que eu tenho que ensinar, como é que eu tenho que fazer... Eu acho que essa parte tem que federalizar mesmo. Pois é. Tá perfeito. E depois, aí já é mais complicado, a carreira passa a ser federal, de professor. Então ele está dando aula lá no município, mas é uma carreira federal. Aí é um pouco mais complicado, mas até é possível. Tem que pensar, né? Ainda pensável, discutível. Mas para ele a federalização, pelo menos no projeto de lei que ele põe, são essas 2 coisas. Se são essas 2 coisas, vamos lá. Ainda sobrou muita coisa para o município fazer e está certo, tem que ser feito pelo município. Não, está certo. E é uma questão bastante interessante, tudo isso que nós estamos falando, porque parece que tratar a educação é uma coisa simples, ela não é. É difícil, porque tem uma coisa, Roberto, que está acontecendo em Cuba, e com essa nova relação, a volta da relação com os Estados Unidos, política, econômica, etc., muito interessante. Tem até umas análises já feitas, porque os cubanos, em geral, são muito bem intelectualizados. Quando eu digo isso,
não é que é mais inteligente ou menos do que os outros, é que eles todos tiveram possibilidade de estudo. Então a grande maioria dos cubanos são estudados. Vamos dizer todos, porque lá não tem conversa, né? O fato do capitalismo estar chegando da forma que está chegando lá, vai fazer com que o país se desenvolva muito mais rápido do que qualquer outro. Sim. A probabilidade dele em 20 anos ser melhor que o Brasil é quase que 100%. Porque chega o crescimento, o desenvolvimento econômico e político, e você tem quem colocar no local, porque os técnicos já existem. Falta só o desenvolvimento. Aqui é o contrário. Tem uma atenuante só nessa questão, na minha visão, Sim. que é a questão da infraestrutura. Cuba está muito mal com infraestrutura. Sim, mas eu acho que o capitalismo vai trazer, né? Isso, é porque é pequeno. Exato. Lá pois é. Você vê numa outra forma de discutir, depois nós temos que ter um tempo para fazer essa discussão, mas a Dilma tem investido todo o dinheiro que investiu no porto de Cuba, e quem vai fazer uso é os Estados Unidos. O Obama ainda deu uma... E as nossas ferrovias, né? como é que vão? Pois é. E os nossos portos, como vão? Então, rapaz, desde e as nossas escolas. E as nossas escolas. Mas engraçado, sabe, Marcelo, no fim, mas isso tem a ver com a educação também. É claro. Porque num povo educado, a gente saberia que tinha que brigar por algumas coisas. Que a gente não está são de brigando. fundamental importância para o país. Exato. Eles tinham que estar todos modernizados. A gente paga tanto pedágio nessa vida e tem as estradas que tem. Roberto, isso eu falo na sala de aula. Vamos lá. Vamos. IPVA, Pois é. seguro obrigatório, licenciamento, mais o dinheiro do orçamento do Ministério do Transporte. Mais as multas. Mais as multas. Tem uma indústria de multas. Isso, aí você pega o carro e vai para a praia e tem que pagar R$22, R$23, porque a estrada está terceirizada. Eu tenho 6 aqui, mas tem mais, eu lembro que são 7. Tem. Mas olha só, que a gente possa contar com esses 6. Meu amigo, eu estou pagando 5 para a mesma coisa e entra um pedágio para mais uma vez pagar, porque é para a mesma coisa, não é para coisas diferentes. E venhamos, Roberto, quanto de pedágio ganha cada estrada aqui em São Paulo? Essa de Santos é bilionária, né? Porque se você for fazer as contas, vão tomar um susto do que entra por dia. Sim. Né? Não há custo do mundo que chegue no dinheiro que se ganha. Então, eu acho que a privatização, ou abrir a concessão das estradas, etc., como é feito para muitos países, eu também não vejo muito problema. Desde que você não precisasse pagar as outras coisas. Pois é. Porque nós estamos pagando 6 vezes a mesma coisa. Uma só estava boa. Então é um custo muito alto para nós. Não esquecendo a venda do carro. Quando você compra o carro, né, também tem um imposto que é mais de 100%. Não esqueça disso. É mais de 100%. Na verdade, aí é outro... Olha, já temos 80 programas para frente aí, com temas bons. A questão de impostos, se você comparar com o restante do mundo, eu diria que o problema maior não é quanto a gente paga de imposto, mas é a aplicação que a gente faz deles. Ele é muito mal aplicado. Isso. Você vai achar vários países que têm até mais imposto do que a gente. Com certeza. Mas é a aplicação que você faz dele. Quando você não vê resultado nenhum... Nós temos carga tributária de primeiro mundo e serviços de primeiríssimo, viu? Porque o que o Roberto disse dos impostos, a Suíça cobra muito caro, a Alemanha, tudo é muito caro. Agora, o retorno é impressionante. Eu não preciso comprar um plano de saúde, eu não preciso comprar uma escola particular, eu não preciso comprar uma série de outras coisas. Eu tenho isso com o imposto que eu pago. Não se esqueça, quando eu fui fazer minha pós na França, em Paris, uma das coisas que eu observei era isso. Você entra na escola e sai aos 90 anos de idade, aos 100, estudando gratuitamente. A Europa toda é assim. Então, é possível, sim, o Estado ter a sua ação. Em algumas coisas que são básicas, eu não vejo outra possibilidade. E acho que, por mais que haja a terceirização, e em algumas coisas eu até concordo, mas a educação e saúde, eu acho que é um princípio básico de sociedade. Eu não consigo eu tenho que oferecer o serviço público de qualidade. Isso. E aí que permita quem mais quiser entrar na história. Claro. Isso não está proibido, porque na Europa toda também tem o plano de saúde, não tenha dúvida disso. Eu tive lá, né? Tem. Agora, quando você precisa do público, é muito bem atendido. Tem essas duas coisas, né? Mas legal.
Bacana, hein? Que programa, hein, rapaz? Para começar tá bom, né? Quem deu esse ânimo todo aqui foi o Roberto, hein? Roberto deu uma sacudida no programa hoje aqui, viu, Roberto? Eita. Então, rapaz, eu estava lembrando, só voltando um pouquinho à questão do pré-sal, né? Sim. Porque o pré-sal é uma briga danada. Essa parte nós não vamos entrar hoje, porque tem a questão do privado, do público, e aí é bem complexo para a gente poder discutir, porque também dá mais de um programa para discutir isso. Mas é interessante, Roberto, quando nós falamos do uso do dinheiro para o desenvolvimento do país, que uma das grandes brigas entre o governo e partidos políticos, etc., é que não chegam num acordo para onde vai o dinheiro, né? E eu acho que a grande questão aí, que eu de verdade, se eu pudesse participar da briga, eu acho que a grande parte aí investiria em educação e tecnologia. Pois é, olha, infraestrutura básica. Isso. Então, saúde é muito importante. A saúde faz com que eu tenha... Porque a hora que você não tem um pré-natal de qualidade, você não tem um nascimento de qualidade, a criança já nasce, está provado também, já nasce com neurônios a menos, já nasce com uma série de deficiências que faz com que ele não aprenda tão bem na escola depois. Então, saúde, educação, pois é, saúde, educação, um bem-estar da população, esgoto. Ninguém fala esgoto nesse país, porque não dá voto. Não dá voto. Mas quanto de esgoto está faltando? E quanto isso causa de... 40% da população não tem. Não tem E quantas doenças isso causa? Não tem cabimento. Então, no século XXI. Bom, por aí você vai. Na verdade, eu continuo dizendo, não falta dinheiro, falta gestão. É óbvio, se tiver mais dinheiro, desde que com gestão, vai ser melhor. Você quer ver uma coisa? Eu estive com uma amiga, ela mora há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, na Holanda. E essa amiga, então, ela estava grávida, quando eu cheguei lá, estava para ganhar o bebê, e ganhou o bebê. Então eu e o marido dela fomos lá no hospital, fizemos uma festa, eu e ele. Ela teve a criança, voltou para casa 24 horas depois, porque ela teve... parto normal. Parto normal. Ela ganhou à noite, no outro dia à noite, né? 30 e tantas horas. Voltou para casa e veio acompanhando ela uma assistente social e uma psicóloga. Durante a semana inteira, elas batiam cartão na casa dela. Na segunda semana, 3 vezes por semana. Na terceira semana, 2 vezes por semana. E na última semana, para completar um mês, um dia da semana, elas foram para fazer o relatório final, para saber se não tinha depressão pós-parto, se a saúde dela estava em dia, se as questões psicológicas e familiares estavam ajustadas com relação à família, a criança, a mulher, principalmente a mulher e a criança. Sim. Então, a qualidade, né? Pois é. Que é possível, porque o que nós temos de assistente social no Brasil, e se formando inclusive, psicólogos, né? Meu Deus, né? A gente não tem por falta de gestão mesmo. Não tem. E aí alguns vão dizer assim, alguns dizem, mas vocês sonham muito. Olha, é importante sonhar. Mas tem os países que têm. Não, mas tá bom. Os países que têm estão lá. Mas nós podemos ter, isso que eu quero dizer, concretamente existe. É o que eu também quero dizer. Pode até existir, pode até parecer que é sonho a gente chegar lá. É possível. A gente precisa um pouquinho de vergonha na cara. E aí eu não estou falando só de político, não. Estou falando de todos nós. Nossa, eu também acho. Porque eu acho que nós temos que cobrar sempre, fazer a cobrança dos governos. Mas nós temos também que olhar um pouquinho para o umbigo. Porque o povo danado, né, Roberto? A gente tem que, para você que saiu algumas vezes, eu saí, você sabe que as coisas não são dadas de mão beijada para ninguém. Não, e aqui a gente fala muito de corrupção, mas a gente é o primeiro a dar um jeitinho quando precisa, e daí pra gente. Que todos me perdoem, mas isso é um fato, não são palavras minhas. O Congresso é a nossa cara. É a cara da nação brasileira. Eu não estou dizendo que você que está me ouvindo, eu ou um de nós aqui, somos desonestos. Mas, infelizmente, a população aceita, grande parte aceita, porque tem essa convivência com muita facilidade com isso. Não podemos, né, sobre hipótese alguma. É isso aí. Nós só teremos essa vergonha na cara, com certeza, se
tivemos uma boa educação também. Com certeza, Marcelo. Tudo começa por uma boa educação para poder reivindicar. E também nas urnas também, né? Nas urnas, o ano que vem tá aí. Né? O rapaz fala pouco, mas conclui bem, né? Bom, Roberto, eu vou deixar para você fazer os seus agradecimentos, depois nós fazemos, que nós temos que encerrar o programa. Infelizmente. Então eu vou agradecer geral e genericamente. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Deu para perceber que eu gosto de bater papo. Batemos papo bastante. Espero que os ouvintes tenham apreciado. Se tiver uma próxima vez, eu quero mais participação dos ouvintes, porque eu acho que ajuda muito a gente a até entender o que a gente, se a gente está falando algo que vale a pena a gente falar. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima, quem sabe. Marcelo. Professor Roberto, é um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa, brilhantar muito o nosso programa, enriqueceu de uma forma absurda. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão muito satisfeitos com o programa de hoje e com certeza outras oportunidades o senhor estará com a gente aqui, com certeza. É bom. Queria mandar um abraço, professor? Posso mandar um abraço também? Só você manda abraço e mandar beijo? Para todo mundo. Mandar um abraço para o Péricles Palazzi, ao João Simone, ao Johnny Hunter, ao nosso querido amigo Corinto, o Maurício, o Luan, ao Luiz Fernando. Tá bom, você não vai ficar com bola cheia. Deixar um abraço também, um abraço aqui para o meu pai, Hélio de Almeida, que não perde um programa nosso também, professor. Um beijão para minha mãe Márcia também. E a todos os ouvintes, aqueles que se manifestaram hoje através do WhatsApp, através do Facebook. Obrigado a todos pela audiência. Deixa eu mandar meu abraço aqui para Maria Lúcia, a Evelyn Souza. Tem um que escreveu MDM, então deve ser Madame. André Francisco, Andresa Paloma, Priscila Luz, Mônica Brotti, Brescadas com a Pan-Americana lá. Leonice da Silva, Luzinete, oi Luzinete, um abraço para você, linda, Luzinete Barbosa. E a Regina, eu estou em dívida com você. Você entra no Face, não hoje, amanhã à tarde, para nós batermos um papo, para a gente marcar a sua participação aqui no programa. Regina Mello é a que vive lá em Moçambique, né, e vai conversar conosco, está aqui no Brasil, está lá no estado do Piauí nesse momento. Um abraço a todos vocês. Foi um prazer enorme ter você, Roberto, aqui conosco. Você viu que abrilhantou demais o nosso programa. Realmente foi sensacional, exatamente como eu esperava. Porque o Roberto entende, a gente se dá muito bem no nosso bate-papo, é sempre muito legal. Então, um abraço aqui para o meu amigo Tiago, que é o homem, o nosso técnico aqui de som, de tudo. O homem manja para diabo. É quem manda na gente. É quem manda na gente. Cara, como sempre, bárbaro. Um abraço também ao Diogo, que faz parte da nossa equipe, que cuida demasiadamente dessa equipe. O Leandro, Pedro Henrique, Ricardo, da Sansara, meu amigo Marcelo, mais um dia gostoso aqui com a gente, né, Marcelo? Que bom. Aldo, um prazer enorme, né, Aldo? O Aldo mexe no Facebook, talvez dá Petrônio, tá demais. Esse Aldo aí tá arrebentando a boca do balão. Então, um beijo a todos vocês. Obrigado, Marilda, também, por ter entrado aí, dado essa contribuição tão bacana, como sempre. Um beijinho para você, bastante carinhoso, minha querida. Vamos lá, nossas músicas finais. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo a todos vocês. Obrigado pela sua participação e companhia. Aos ouvintes, patrocinadores, apoiadores e amigos, nossos agradecimentos. Voltaremos na próxima segunda-feira às 16 horas ao vivo com mais um bate-papo com você. Um forte abraço e até lá!